Muito bem, pessoal. Falando da finalização do casamento através do desfazimento do vínculo decorrente, seja da separação, seja do divórcio, a legislação civil brasileira ainda se ocupa do tratamento jurídico que deve ser dado aos filhos menores de idade, né? Então, ao tratar do rompimento voluntário do vínculo conjugal, pensa o direito brasileiro sobre como lidar com aquilo que ele chama de proteção da pessoa dos filhos, certo? E vincula esta proteção à preservação dos interesses dos indivíduos mais vulneráveis, né, no desfazimento do casamento, que são os filhos menores de idade, vincula esses interesses ao chamado Instituto da Guarda. O que é a guarda, então? E a ideia de guarda é de recolher sob seus braços, sob suas asas, algo que é bastante precioso, na verdade, alguém, né? Que são os filhos, filhos ainda vulneráveis, ainda civilmente incapazes. Quer a guarda, então, trabalhar com a organização dos poderes imediatos do dia a dia, do cotidiano, em relação a estas crianças ou adolescentes que ainda precisam de seus pais. Tá? O fato de existir o divórcio faz significar para nós todos que foi desfeito o vínculo a ponto daqueles dois indivíduos serem ex-marido e ex-mulher, mas jamais ex-pai e ex-mãe. Então, neste contexto, nesta órbita, pretende a legislação civil brasileira dar conta de como, apesar de serem ex-marido e ex-mulher, estes indivíduos adultos continuem a ser efetivamente pai e mãe daquele menor de idade. Tá? Se trata, a guarda, então, da organização dos poderes, como eu disse há pouco, mais imediatos, mais diretos sobre a pessoa dos filhos. Não estou falando da gama de atribuições que vinculam os maiores de idade, pai e mãe, nas suas responsabilidades em relação ao filho. Né? Todas as responsabilidades que são inerentes à condição da paternidade se intitulam por poder familiar. E a gente vai estudar mais adiante este tópico, certo? O desejo da guarda não é constituir apenas um pai ou uma mãe na condição de guardião, ou, perdão, de responsável pelos interesses do filho. Não é isso, não se trata disso. Não se trata de toda a gama de atribuições que integram a paternidade, mas apenas aquelas decorrentes dos poderes mais diretos, mais imediatos do dia a dia. Ora, se pai e mãe são responsáveis, por exemplo, em decorrência do poder familiar, da organização dos interesses do menor, no que se refere, por exemplo, à educação, né? A escolha da escola, a organização de sua formação, se deve fazer ou não um curso suplementar, como deve ser conduzida a sua educação, esta ingerência emana do poder familiar e vincula necessariamente pai e mãe porque são pais, certo? E a guarda, David, como fica nesse contexto? Ora, a guarda se reporta às responsabilidades mais cotidianas, como, diante da decisão de onde a criança vai estudar, quem vai pegá-la e levá-la na escola. Se vai haver um transporte, se sou eu mesmo que darei conta, se dividiremos de modo diferente, pai e mãe, nesta condução das atividades diárias e cotidianas e, por consequência, menores, né, na dimensão do percurso formativo do menor de idade, estas atribuições são do fenômeno guarda, gente, que integra o poder familiar. Ou seja, há uma relação de gênero e espécie aí entre poder familiar e guarda. O poder familiar é muito maior e se reporta às responsabilidades na formação ético-cidadã da criança e do adolescente. E a guarda integra essas responsabilidades. Trazer consigo o menor de idade, cuidar dos seus interesses mais cotidianos, mais imediatos, é aquilo em que se traduz a guarda, que por sua vez está dentro do poder familiar, das responsabilidades de pai e de mãe. A guarda, em princípio, se a criança ou adolescente está numa família que ainda não foi dissolvida pelo divórcio ou pela separação, a guarda se imagina a responsabilidade, a tutela desses interesses imediatos, ela se perfaz por ambos, por pai e por mãe. Pensamos na guarda de modo muito excepcional, com atenção toda especial, quando a gente percebe que não existe mais um cotidiano estabelecido naquela família que foi desfeita. Foi desfeita pelo divórcio ou pela separação. Aí então é que surge a importância da guarda como um instituto que pretende preservar os interesses do menor, que já não mais reside naquela família, digamos assim, triangular, com pai, mãe e filhos.
cada um seguiu o seu canto, seguiu o seu destino, foi para o seu canto, cuidará de seus interesses, mas o menor precisa ser protegido neste contexto. Apesar de existirem outros projetos de vida agora, né, encabeçados por ele e por ela, ex-marido e ex-mulher, o menor ele precisa ser alvo da atenção dos dois juntos, tá? Através do Instituto da Guarda, desta responsabilidade dos interesses mais diretos e mais imediatos, tá certo? Aí está, então, o que será alvo de estudo de nós aqui, doravante, certo? Quero dizer a vocês que a guarda ela foi pensada tradicionalmente, até o ano de lá, por volta de 2008, na nossa legislação, no formato de unilateral, guarda unilateral, ou seja, havendo um divórcio, existindo o rompimento do vínculo conjugal, se imaginou desde 1916, ou melhor, desde 2002 com o novo Código Civil Brasileiro, se imaginou que a guarda deveria ser deferida a apenas um dos pais. Somente um ficaria com a responsabilidade de gerenciar esses interesses mais diretos e mais imediatos, decorrentes do cotidiano, do dia a dia da criança ou do adolescente. Ao outro caberia a supervisão da guarda. Este modelo é chamado de guarda unilateral e, como eu disse, vigorou por muito tempo como o único modelo na legislação brasileira, até 2008, gente. A partir de 2008, nós tivemos uma modificação na legislação a ponto de se apresentar um outro formato de estrutura da proteção dos interesses da criança e do adolescente, a chamada guarda compartilhada. E tamanha foi essa modificação que se iniciou, em princípio, como mais um modelo alternativo, pensado para a realidade contemporânea, que conviveria ao lado do modelo da guarda unilateral. Mas, tendo em vista a sua dimensão, a sua densidade e o cenário atual no nosso país, a modificação legislativa foi ganhando espaço a tal ponto que a guarda compartilhada não apenas foi uma inovação inserida ao lado da guarda unilateral, como ela se tornou o modelo primeiro, o modelo mais importante, mais significativo e, como eu disse, o primeiro a se imaginar quando houvesse, nas circunstâncias em que venha a ocorrer a dissolução do vínculo conjugal. Então, pensando em divórcio, pensando em separação, o primeiro formato a ser pensado a respeito da proteção da pessoa dos filhos e da gestão dos seus interesses mais imediatos, mais cotidianos, será, a partir, então, do final da década passada, o formato da guarda compartilhada. A gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, seja o formato da guarda unilateral, seja o formato da guarda compartilhada, na riqueza de seus detalhes, tá? Quero agora apenas apresentar a vocês esses dois formatos, que são aqueles previstos em sede de direito positivo brasileiro, tá? E anunciar que, muito embora tradicionalmente venha a guarda unilateral, né, sendo considerada a mais importante, no final da década passada, ela cedeu espaço para um outro formato, um outro modelo, que é representativo de uma outra forma de se pensar essa relação, que é a guarda compartilhada. Começaremos, então, daqui a pouquinho, a trabalhar com o primeiro, mais tradicional, para que compreendamos o arcabouço, o cenário desenhado na ordem brasileira, a guarda unilateral. E logo em seguida, falaremos da guarda compartilhada. Ok? Até já, então.